Amém? A paz de Cristo, uma boa noite para todos que nos seguem, uma boa noite de salvação, que Deus continue abençoando cada um que nos assiste. Então é isso, vamos compartilhar um pouco da palavra do Criador. Vamos falar aqui sobre Jesus. Pergunta aos seus discípulos: quem os homens diz quem eu sou? O Salvador faz essa pergunta para os discípulos. Aí uns diz que tu és João Batista, outros diz que tu é Elias, outros diz que tu és um dos profetas. O povo estava em dúvida. O povo citaram muitas imagens, né? Em dúvida quem era o Cristo, o Salvador. Pedro, que andava, que era discípulo, ele Pedro reconheceu, né? Disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Pedro reconheceu. Tanta dificuldade para reconhecer o Salvador, veja bem, isso era nos anos 70, no tempo que a Babilônia, os persas, o Egito, esses governantes, a nação tinha eles como uns deuses, pagava tributo, adorava eles tinha eles como os deuses, obedecia esses governantes naquela época. Então, veja bem que os povos estavam em dúvida, veja bem que Caio, o general, era um político, fez reforma em Roma, mas reforma crítica que ninguém apoiou, mas fez. Veja bem que ele enviou carta para colocar uma imagem sua no templo de Jerusalém. Isso era irritante para os judeus, porque os judeus só adoraram o próprio Deus. Isso era irritante, se revoltaram. Petrônio se levantou e disse e mandou outra carta também para Caio, né, dizendo que isso não podia estar mexendo com as religiões, né? Podia ter uma guerra, o país ver uma decadência, né? Os judeus se mudaram, não tem mais agricultura, não tem mais plantação, ninguém vai pagar tributo mais. Então, Petrônio, ele simplesmente enviou essas cartas também para o general Caio, que era César, o general, o governante de Roma, né? Então veja bem como a situação crítica nesse tempo. Mas ele queria de toda maneira que a estátua dele fosse colocada dentro do templo de Jerusalém. Mas simplesmente teve um que se levantou e defendeu a nação. Petrônio defendeu a nação. Disse que não podia, isso é irritante. Não queriam, os judeus não queriam, ia ser limpo para o país, né? Jerusalém. Então, o que aconteceu? Nesse tempo, Caio morre, o general morre, o governante César Augusto, que era o governante de Roma, morre, né? Aliás, né? Assassinaram ele. Então, veja bem a situação. Não foi colocada a estátua. Então, Deus está no controle. Deus sempre peleja.